Pensa Brasil, com Fernando Schiller. Pensa Brasil, Fernando Schiller. Schiller, a notícia política que merece uma reflexão, tem várias, né? Mas eu queria pedir a você que falasse um pouquinho sobre a notícia que a gente acabou de dar, a notícia que chamou atenção ontem, que foi a filiação do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, a chapa ao PSD do Gilberto Kassab. Então agora o PSD do Gilberto Kassab tem lá o Ratinho Júnior, tem o Ronaldo Caiado, tem o Eduardo Leite e tem o protagonismo, quer dizer, chamou a atenção o protagonismo político para criar um ruído nesse ambiente em que tem, de um lado, Flávio Bolsonaro, de outro lado, o Lula. Vem cá, vai saculejar ou não vai saculejar? Tudo bem, Aineg, Ferretti, Larissa? Deixa eu dar um tom meio cético para essa notícia aí, viu, Aineg? Porque na mesma semana, olha que interessante, na mesma semana em que o PSD filia o Caiado, não é? Anuncia que terá candidato à presidência da República e tal, tem o Ratinho Júnior, tem o Eduardo Leite, você tem bons candidatos, não é? Governadores bem avaliados, e anuncia que vai liberar o partido para apoiar quem quiser. Não é meio estranho isso aí? Quer dizer, imagina, você diz assim, ó, nosso partido é importante, terá candidato, um projeto para o país e tal, mas só o seguinte, cada um vota em quem quiser. O Bahia pode votar em quem quiser, Pernambuco pode votar em quem quiser. Então, que estranho isso, né? Quer dizer, isso me lembra, primeiro, a fragilidade do sistema partidário brasileiro. Começando antes, inclusive, porque o Caiado sai do União Brasil porque ele é candidato, pré-candidato há mais de um ano e não consegue sequer que o partido tenha uma definição se o partido terá ou não candidato. Sequer um processo para tomar a decisão de quem vai ser candidato ou se o partido vai ter candidato. Então, quer dizer, ele sai do partido por absoluta anomia, porque o partido está metade no governo, metade fora do governo, metade acho que pode ser, quem sabe, poderia ter um candidato, outra metade diz que talvez não, que era bom apoiar o Lula, ou que era bom apoiar o Flávio Bolsonaro. Então, e ele vai ao PSD e basicamente diz que o presidente do PSD vai decidir quem é o candidato. Então não tem prévias como tem lá nos Estados Unidos, não tem um processo de discussão partidária, né? E está todo mundo liberado. O que me leva, aqui a minha provocação, né? Vou ver se vocês concordam comigo, é uma coisa chamada cristianização. Não sei se o nosso ouvinte aqui, o Eneg, eu tenho certeza, o Ferretti e a Larissa conhecem esse termo, mas é um termo muito conhecido na política brasileira, que tem a ver com um deputado mineiro que foi candidato à presidência em 1950 pelo PSD e no final foi cristianizado, ou seja, as lideranças do próprio PSD apoiaram o Getúlio Vargas, que acabou ganhando a UDN, se elegendo presidente da República. Olha, isso virou um termo, ou seja, aquele candidato que é lançado, mas nem mesmo o partido apoia. Ele não tem consistência, ele não tem identidade, ele não tem força real. Isso aconteceu no Brasil com Ulisses Guimarães. Quando Ulisses Guimarães foi candidato em 89, ele fez menos de 5% dos votos. E era o candidato do maior partido brasileiro. Tinha acabado de fazer a Constituinte, liderar o processo constituinte, levantou o livrinho, né? Esse é um livro da Constituição Cidadã, fez menos de 5%, porque foi cristianizado. As lideranças do MDB, do PMDB na época, apoiaram outros candidatos, inclusive o Collor, que acabou se elegendo. Depois o Geraldo Alckmin, na eleição de 2018, foi cristianizado. Não é? Tinha uma enorme aliança partidária, pouca gente apoiou. Henrique Meirelles, pelo MDB, foi cristianizado. O MDB lançou o Henrique Meirelles, todo mundo apoiou os seus candidatos, Bolsonaro ou Lula. Então a minha pergunta, vou deixar de provocação, por que carga essa candidatura do PSD, que começa a se desenhar agora, mas que já começa com o próprio partido dizendo que não vai fechar a questão na própria candidatura, não seria cristianizado, né? O que tem de diferente nesse momento no Brasil para nos dar uma expectativa de que isso não aconteça de novo, como quase é uma marca da política brasileira polarizada do jeito que está? Schiller, o exemplo do Cristiano Machado é importante, sem dúvida nenhuma. O Brasil ele está polarizado, radicalizado.
os dois polos têm uma força muito grande. Você vê todas as pesquisas, você vê em 18, você viu em 22, você viu em 25, porque a gente estava no clima assim, 26, a gente está até na campanha o tempo inteiro. Agora, toda a conversa que você tem, você, Fernando Schiller, eu e todas as pessoas, pode ser no Uber, pode ser num evento, pode ser numa palestra, pode ser onde for, as pessoas falam, puxa, a gente precisaria de uma alternativa e tal. Puxa, a gente precisaria de uma alternativa que fugisse da polarização. Na hora do vamos ver, a polarização vinga e as alternativas, você citou o Ulisses Guimarães, citou o Geraldo Alckmin, citou o Henrique Meirelles, todos esses ficaram pelo caminho. Você sente que 2026 pode reservar uma surpresa por alguma forma de cansaço com esse modelo? Ou as pessoas vão, com o nariz tapado, mesmo com cansaço, tendem a votar nas pessoas que representam a polarização? Olha, acho que a pergunta, para responder isso, é basicamente o seguinte: será que as pessoas desejam uma mudança, uma alternativa, ou até gostariam, em tese, de um candidato, um presidente que liderasse o país e fugisse um pouco dessa demarcação, dessa polarização? Acho que é plausível. Se a gente for tomar um chopp aí no final de tarde, for comer uma pizza, né, ou uma coisa mais relaxada, as pessoas dizem, seria bom, né, um líder que de alguma maneira unificasse o país e rompesse com a polarização. Agora a pergunta é, esse desejo é maior ou menor do que derrotar o outro lado? Né? Porque no dia a dia da campanha eleitoral, quando ela está polarizada e as pessoas estão olhando a polarização, o desejo de derrotar o outro lado é maior do que o desejo de buscar uma alternativa. Por quê? Porque o custo de você buscar alternativa é permitir que o lado que você detesta aumente a sua probabilidade. Então, o cara que é de esquerda, mas que gostaria, eventualmente, de uma alternativa, ele diz, bom, piora esse Flávio Bolsonaro se eleger, então eu vou com Lula. O cara que é mais à direita e até gostaria de uma alternativa, ele diz, puxa, piora esse Lula se eleger, eu vou com o Flávio, que bem ou mal ele tem mais potência aqui para essa competição. Né? A maneira de você furar esse jogo é o candidato da terceira via, que no caso só pode vir pela direita, porque o Lula é o candidato único da esquerda, né? É o Ronaldo Caiado, ou o Ratinho, ou o Zema, enfim, algum desses candidatos, crescer no primeiro turno, sinalizar que é mais eficiente no segundo turno e numa reta final de campanha mover uma grande migração de votos pragmáticos no campo da direita, porque ele teria em tese mais chance de uma vitória de segundo turno. Isso já aconteceu muito em eleições regionais no Brasil, nunca aconteceu numa eleição majoritária em nível nacional. Por isso que eu digo, viu, Eneg, Ferretti, Larissa, olha, teremos grandes emoções para ver se essa história, essa narrativa, essa novela vai mudar ou não esse ano no Brasil. Fernando Schiller, Pensa Brasil. Valeu, Schiller. A gente volta a conversar na semana que vem. Obrigado.